O agro não para. O agro não descansa. Ele cresce, inova, se reinventa e conecta aqui. Agrominas FM. Todos conectados ao agro. E para acompanhar esse ritmo, a informação precisa estar onde tudo acontece. Agrominas FM. Conectado ao agro. Apoio Santerra Distribuidora. Conectando indústrias e revendedores desde 2006. HM Agro. Tecnologia agrícola em ação. Entre em contato com o revendedor mais próximo. Realização Super Rede de Rádio Minas FM. A rádio do produtor e da produtora rural. Mídia, comunicação e marketing. Agrominas FM. Conectado ao agro. Olá, amigos do Agrominas FM. Estamos começando mais um episódio e adivinha, hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Piscicultura, peixes. A nossa convidada de hoje é a Gilmara Junqueira, doutora, mestre em piscicultura. Tudo bem, Gilmara? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês hoje. O papo vai ser bom. Vai sim. E pelo jeito vai ser bem longo. Vai, estou aqui à disposição de vocês. Tudo começou com a aventura de criança? Como é que é a paixão dentro de casa? Como é que você foi parar nesse meio? Eu vivi num ambiente onde meu pai é pescador e ia todos os anos no Mato Grosso pescar e eu achava aquilo muito bonito. Você ia também? Tinha vontade. Não deixava, né? Não era um passeio de criança, não. Não é coisa de menino. Mas quando ele chegava com muitas histórias, com os próprios peixes, eu sempre estava próximo dele. Então acho que isso ficou enraizado ali em mim. E quando eu comecei a faculdade de biologia, eu acabei fazendo uma afinidade também com uma professora que trabalhava na área de peixes. E eu acho que isso também foi crescendo ali um interesse por essa área. Fiz algumas pesquisas dentro da área de peixes. E tudo começou mesmo, eu mergulhei no peixe, né, na criação de peixe, quando eu saí da faculdade, né, quando eu terminei a faculdade de biologia e comecei a trabalhar em uma empresa de consultoria na área de peixes. Só que era uma empresa voltada para a área ambiental. Então a gente fazia uma avaliação das populações dos peixes nos rios. Então eu trabalhei nessa empresa durante muitos anos, né, então já são aí 20 anos trabalhando com peixes. Depois engatei um mestrado, um doutorado pela Universidade Federal de Lavras, na área de produção e reprodução de peixes. Okay. Depois emendei um pós-doutorado, um segundo pós-doutorado e além de experiências também no exterior, que eu morei no México, também trabalhando com peixe lá. Também trabalhei na Argentina e tô com essa bagagem toda aqui para compartilhar com vocês. A expertise não vai faltar na nossa conversa. Ou seja, você não teve para onde fugir, né? Não. De criança, depois foi parar na faculdade, a professora especialista, aí você foi trabalhar com isso, você não teve muito para onde ir, a não ser virar uma especialista em piscicultura. Exatamente. Quando a gente fala em peixe, a gente fala em pesqueiro, a gente fala em criador, a gente fala em muitas coisas. Como é que se inicia uma criação de peixe? Você compra? Sim, a primeira coisa que a pessoa precisa pensar quando ela quer uma criação de peixes, ela precisa saber se ela tem um espaço ideal para essa criação. Então, às vezes a pessoa tem na propriedade dele um lago, um açude, né, uma represa ali, e isso já acaba abrindo os olhos com relação à utilização daquele espaço como uma fonte ali, às vezes de renda, às vezes de lazer. Então, se a pessoa tem esse recurso que é área e água, já são 2 bons passos para a pessoa começar uma criação de peixes. Mas aí precisa de um trabalho de oxigenação de água, um trabalho de tratamento de água. Não pode ser qualquer água, de qualquer jeito, jogar o peixe lá dentro e deixar ele lá, né? Não pode não. A criação de peixes, ela não é
abrir um buraco, pôr água e colocar peixe e vai ter peixe ali pro resto da vida. Como muita gente pensa que é. Como muita gente. Eu tô falando exatamente isso porque chegam várias pessoas para mim, né? Hoje eu trabalho 100% com consultoria na área de criação de peixes, então eu ajudo produtores rurais que querem começar, então a gente elabora projetos, produtores que já são criadores e precisam melhorar ali a sua estrutura, né, ou melhorar a questão da produção, trazer mais produtividade. Então hoje eu ajudo esses produtores e piscicultores. E o que eu mais falo é isso, que a criação de peixes ela não é simples, porque o peixe ele está num ambiente diferente do nosso. Então, às vezes a gente não percebe que o ambiente ali não está legal. E o que é o ambiente para o peixe? A água. E você falou correto. Nem toda água é legal para a criação de peixes. Então, quando eu vou numa propriedade e faço uma avaliação da estrutura que a pessoa tem ali para criar peixe, ela tem intenção de criar peixe, a gente olha a fonte dessa água. Da onde está vindo essa água? Essa água está vindo de uma nascente, está vindo de uma mina, está vindo de um córrego, né, de um rio. Eu vou usar essa água. Então, a primeira coisa a gente faz uma análise dessa água, manda para um laboratório especializado, tá? Eu tenho equipamentos que eu consigo fazer análise de água também, mas uma análise mais pontual. Mas a gente eu sempre peço para a pessoa fazer uma análise mais criteriosa, inclusive bacteriológica, para a gente ver se não tem nenhum contaminante ali. E algumas substâncias que podem impedir a criação de peixes. Porque se aquela fonte de água não é legal, ali já é um limitante para a criação de peixes. Já é uma água que a gente tem que ficar mais atento. Você trata essa água até deixar ela boa para a criação ou você condena, fala que não dá? Algumas das vezes existem de substâncias às vezes encontradas ali nessa análise, dá para ser feito um tratamento. E isso leva um custo. Aí tem que ver a viabilidade financeira disso para o produtor. Mas dependendo, se for águas de fontes naturais, muito provavelmente ela vai ser uma água de boa qualidade. E às vezes também o produtor não tem, eu não tenho fonte de água natural na minha propriedade. Posso furar um poço? Pode. Pode utilizar a água de um poço artesiano para a criação de peixe, para alimentar um sistema de criação de peixes. Então, assim, é possível fazer tratamentos em águas que às vezes contém algumas substâncias que não são desejadas, mas tem esse custo financeiro que tem que ser avaliado. Quais são os tipos de peixe que são mais comuns no criadouro, assim? Os mais comercializados? Tilápia, essas coisas? Sim, hoje no Brasil o peixe em termos comercial que traz um retorno comercial melhor para o produtor é a tilápia. Por quê? Ela tem várias características em termos de espécie de peixe e já existe o melhor de tudo é que já existe um mercado consolidado da tilápia. Normalmente quando a gente fala em peixe, vai no restaurante, a gente, eu quero uma tilápia. Por quê? Ela tem um sabor suave da carne, tem uma carne branca, tem uma carne bem firme e tudo isso agrada muito ao paladar de muitas pessoas. Tem gente que não gosta daquele gostinho de peixe, então a tilápia traz esse benefício. E a tilápia também, em características de espécie, é uma espécie muito rústica. Eu falo que a tilápia perdoa muita coisa. Perdoa? O que é perdoar? Porque às vezes ali, durante o seu processo de criar o peixe, né, de cultivar dentro de um sistema comercial, às vezes acontece problemas ali de nutrientes, excesso de resíduos, e a tilápia ela é muito resistente a essas variações, mudanças de pH, mudanças de temperatura da água. A gente está aqui no sul de Minas, uma região mais fria, isso afeta também a produção de peixe. Então a tilápia ela aceita muito bem essas oscilações em termos ambientais e de qualidade de água. É um peixe compreensível. É um peixe resistente. Resistente, né? Resiliente, né? Exatamente. Então, assim, uma espécie africana, de origem africana, que ela vem do Nilo, né? Tanto é que a espécie original é tilápia do Nilo, tilápia de nilótica, porque ela veio da África e se adaptou muito bem às condições do Brasil.
Então, é um peixe que se adapta muito bem a várias condições. Por isso que ela perdoa bastante coisa. É mais comercializável também. Isso. O peixe gosta mais da água fria ou da água quentinha? Vai depender da espécie. Existem espécies que são mais adaptadas às temperaturas mais quentes. Por exemplo, as espécies amazônicas, elas gostam de temperaturas mais altas, próximas ali a 28, a 30 graus. A tilápia, ela já tem uma faixa de tolerância de temperatura um pouquinho maior, entre 24 e 28 graus. E a gente tem espécies que são características de frio. Por exemplo, a truta é uma espécie que gosta de água fria. Então, a gente, dependendo da região onde o piscicultor vai implantar a piscicultura dele, a gente pode adaptar qual a espécie que se encaixa melhor para aquela temperatura. Então, existe aí uma variação muito grande. O tucunaré lá da Amazônia, ele não se dá bem no sul de Minas? Não. Não? Não. Não adianta trazer para você? Não. É mesmo? É. O tambaqui, o pirarucu, eles não se dão muito bem aqui, principalmente nessa época de baixas temperaturas. Eles sofrem bastante e chegam até a morrer. É isso que eu ia perguntar. Sofrer quer dizer morrer, chega a morrer. Não reproduzir. Chega a morrer. Quero voltar para minha terra, isso aqui não é o meu lugar, essas coisas. Não estou adaptado. E aí, assim, às vezes as pessoas querem colocar várias espécies de peixes, né, dentro de um lago às vezes voltado, não comercial, mas voltado para pescaria. O pessoal quer diversidade. Então, acaba trazendo essas espécies de regiões que são de clima diferente e os peixes acabam não crescendo, passando por doenças e chegando até a morrer. Essa é a pescaria esportiva dos pesqueiros, né? Isso. Me conta como é que tá isso, Gilmara. Antigamente você pescava, levava o peixe embora, levava para casa. Hoje já tem a pesca chamada esportiva, que você pesca e você devolve o peixe para a água. Como é que está isso hoje em dia, a consciência? Nem estou falando do pescador que vai para o rio, não. Quando chega num pesqueiro para pescar, existem ainda as duas espécies. Eu quero levar e eu quero deixar. Como é que funciona isso na sua cabeça? Hoje os pesqueiros comerciais, né, de lazer, que as pessoas vão visitar para ficar com a família, ele tem esses dois viés, né? Ele tem o viés da esportividade e tem o viés da venda, né? Do consumo. Então ele tem às vezes ali um lago separado, onde a pessoa pode pescar e levar para casa e a pessoa paga ali o quilo do peixe e às vezes compensa muito. Tem muitos piscicultores que vão, né? Muitas pessoas que vão para lá para comprar esse peixe mesmo, né? E tem gente que gosta da pesca esportiva, do pesca e solte. E eles gostam do peixe troféu, que é o que eles chamam de trintar. Que isso? Trintar é pegar um peixe maior que 30 quilos. 30 quilos? É. Então, os pesqueiros hoje de pesca e solte, eles têm explorado principalmente o interior de São Paulo. Aqui em Minas também tem alguns pesqueiros que estão focados em ter espécies de peixes grandes. E a propaganda deles, venham pra cá que aqui tem 30 quilos de peixe. Aí é sempre assim, você vai ver nas redes sociais, eu trintei, você trintou. Olha. É a pessoa que pegou um peixe. Eu sou tão ingênuo, eu achei que trintar era pegar um peixe de 30 centímetros. Olha meu peixe, não, 30 quilos de peixe. 30 quilos. E aí existe todo ali um trabalho, o pescador se esforça. Eu demorei 40 minutos, 30 minutos para pegar esse peixe, para tirar o peixe. E o peixe ali, ele acaba cansando, tá? Então a gente tem essa preocupação com os peixes desses pesqueiros que são pescados e soltados. Eu atendo, né, esse tipo de público. E aí a gente vê, às vezes, um certo sofrimento desse peixe, né? Porque ficar 30, 40 minutos com esse peixe no anzol e puxando, o peixe puxa para lá, você puxa para cá, o peixe puxa para lá, você puxa para cá. Então, isso é um gasto de energia muito grande para o peixe, é um exercício muito grande para o peixe. Mas o peixe não é bobo. E o peixe não tem uma memória de 3 segundos, igual todo mundo fala. Não tem. Não tem. O peixe tem uma memória e ele guarda a memória desse pesca e solte. Alguns peixes que já estão há muitos anos nesses pesqueiros, ele já sabe que ele vai ser solto. Então, quando ele é fisgado,
Ele se deixa. Ele se entrega. E aí o pescador fala assim, mas nem fez tanta força assim, porque o pescador gosta que pula, que faz força, né? Troféu, né? Então assim, a gente tem que ficar muito atento, né? Existe um limite aí entre a esportividade e o cuidado com o peixe. Então os pesqueiros, muitos deles têm esse cuidado em estar mantendo a saúde desses peixes, oferecendo uma nutrição, uma alimentação adequada, e isso tudo evita problemas futuros, problemas de doença, de estresse nesses peixes, mas não deixa de ser um fator estressante, né? Mas esse peixe ele acaba se acostumando com esse dia a dia de pescar e soltar, de pescar e soltar. Então, o peixe também fazendo isso, pensando por esse lado, ele pode se esconder também. Sim. Que é aquela coisa, não está dando peixe, mas o peixe está aqui, mas ele não vem. Você já passou por esse processo de ter que tratar um pesqueiro com peixes estressados ou escondidos? O peixe não está dando, não está subindo. E aí existe um outro termo que os pescadores também usam. O peixe está manhoso. Pronto. Porque é quando eles lançam a isca muito próximo do peixe, às vezes eles estão até vendo o peixe ali próximo da superfície e o peixe não vai na isca de jeito nenhum. Às vezes ele vai lá, passa perto e não abocanha a isca, não vai. E aí eles falam que o peixe está manhoso. Manhoso e tirando onda ainda, né? Exatamente, exatamente. E isso também é muito comum de acontecer. É? Porque às vezes os peixes estão ali já há tanto tempo, já acostumaram com isso, já sabem que eles vão ser pegos, que eles vão ser soltos, já sabe que aquela isca tem alguma fisga ali que vai pegar eles, entendeu? E aí eles ficam realmente manhosos e não vai na isca. E a gente usa uma estratégia muito legal para tirar isso, que é colocar peixes novos, que não sabem desse rolê todo da pescaria. Do pesqueiro viciado, né? Tá Exatamente. Todo mundo lá. Eu atendo alguns pesqueiros que falam assim, meu peixe não tá comendo, não tá indo na isca, não tá tendo essa atividade que é a força, né, que o pescador faz, eu quero mais ação, né? Eles falam assim, o peixe não tá tendo ação, não tá indo na isca, tá parado, tá manhoso. Isso acontece muito, é mais comum do que a gente imagina? Acontece, porque o peixe realmente ele acostuma com aquele dia a dia ali do pesqueiro. Tá. E aí o que a gente faz? A gente propõe para o pesqueiro, né? Fica até já uma orientação aqui para quem tem pesqueira aí, os peixes estão desse jeito. Trazer peixes novos. Você comprar ali uns 10, 20 peixes novos, pode ser maiores, já adultos, e colocar ali. Esses peixes não entendem do rolê, não sabem o que está acontecendo ali. Quando você for alimentar seus peixes, esses peixes que são novos vão vir no alimento. Os outros que já sabem, falam assim, eu acho que isso aí é uma isca, eu acho que isso aí é alguma coisa que vai me prender. Vê o outro comendo e fala assim, o que ele está comendo? Vou comer também. E aí volta, é como se os peixes novos estimulassem os peixes antigos a voltarem a comer. Então a gente usa muito essa estratégia dentro de pesqueiros, onde os peixes não estão comendo, não está tendo atividade, o peixe está manhoso, está arisco, não está indo na isca. Normalmente a gente usa essa estratégia. A gente está falando aqui de criação, a gente está falando de, agora, reprodução também, que é a sua área de especialidade. Bom, além do ambiente, da preparação da água, como a gente já falou, a alimentação é fundamental. Qual é o principal cuidado para uma boa reprodução de peixe? Assim, o que tem que deixar o ambiente propício para essa boa reprodução? Ou também tem a espécie do peixe que reproduz mais, né, do que outra, né? A reprodução do peixe, em alguns momentos, ela é muito desejada, em outros não tanto. Por exemplo, nesse pesqueiro que a gente tem várias espécies juntas, a tilápia costuma ser um grande problema, porque ela reproduz muito cedo. Né? A tilápia ali com 3, 4 meses, ela já começa a reproduzir. Isso acaba causando uma superpopulação de tilápias dentro de um lago de um pesqueiro, por exemplo. Isso causa um certo problema ali para o pesqueiro. Porque os peixes grandes, as tilapinhas que acabam procriando ali, elas vêm primeiro na isca do que os peixes grandes. Então isso acaba atrapalhando. São mais ansiosas, né? Isso, acaba atrapalhando a pescaria. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente propõe para os pesqueiros, que é, primeiro, introduzir peixes carnívoros, dourado, pintado, que vai fazer o controle dessas tilapinhas menorzinhas.
Para comer os outros peixes? Para comer os outros Que peixes. judiação. Mas faz parte da natureza. É, né? A É cadeia natureza, alimentar, né? É a natureza deles. Então E você joga para dar um controle da população, você... Pô, Sim. que dó. Para fazer esse controle. E uma outra estratégia é realmente liberar a pescaria dessas tilapinhas pequenininhas. Então o pessoal pesca ali às vezes com varinha de bambu e o dono do pesqueiro acaba vendendo essas tilapinhas, né? Você paga ali às vezes uma diária e tira o quanto de tilápia você quiser. Então isso ajuda a retirar esse excesso de tilápia que está ali dentro do tanque de pescaria, né? E a reprodução ela é benéfica quando às vezes você tem uma piscicultura e você está trabalhando ali comercialmente e quer ter uma reprodução para manter o seu plantel de peixes ali dentro da sua piscicultura comercial. Então a gente consegue criar condições ambientais que é temperatura favorável, condições de água favorável, ter machos e fêmeas junto ali dentro daquele lago para que a reprodução aconteça. Gilmara, vamos falar, a gente está falando de pesqueiros, de coisas até um pouco maiores, dos produtores maiores e criadores também. Vamos falar para que também é a sua área, agricultura familiar. Iniciar um processo de tanque. Tem o governo, tem um sisteminha, não tem, da Embrapa, não é? Que é incentivo, né? Eles doam ou você compra mais barato esse sistema? Como é que funciona isso? Na verdade... Quem quer começar uma criação de peixe agora? Quais são os primeiros passos? Ótimo. Isso aí é uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que a pessoa tem que avaliar muito bem as condições dela para começar uma criação de peixe. Criar peixe não é fácil, né? Não é simples. Então, a gente tem que realmente saber se vale a pena essa criação para o produtor. E primeiro a gente avalia as condições que ele tem lá. E a gente vai desenhar um projeto que seja adequado para aquilo que ele tem. E muitas vezes os pequenos, né, produtores rurais, eles precisam de um incentivo para melhorar a renda deles. E a piscicultura traz benefícios porque pode ser uma criação, uma renda que pode ser integrada a outras atividades que o produtor já faz. Por exemplo, a piscicultura ela pode ser integrada com a produção de hortaliças, através do Sisteminha, que é um projeto da Embrapa, que está expandido no Brasil todo, inclusive em outros países, como a África também utilizam esse sistema. E a gente também tem a aquaponia, que também é a Associação de Criação de Peixes, com produção de hortaliças. Como é o nome? Aquaponia. Aquaponia. Porque você reaproveita a água. Isso, a água você usa a água dos peixes que passa num sistema tipo hidroponia. É quando você tem as hortaliças através dos nutrientes pela água, não Mas pelo essa água solo. que está saindo do criador do peixe, ela é saudável? Sim, ela é saudável para a planta. Para a planta? Para a planta, porque a planta ela degrada esses resíduos que os peixes produzem dentro da água. E aí ela, na verdade, ela purifica a água. A planta vai purificar a água que foi utilizada na piscicultura. Mas essa água não volta para o pesqueiro, para o tanque? Volta. Volta. Então é assim, a gente tem o tanque de criação de peixes, a água sai, né, basicamente, né, a água sai, vai para o sistema de produção de hortaliças, em sistema aquoso, né? Então a gente tem os nutrientes que são mangueiras, aí são feito as perfurações, irrigação. E aí a hidroponia ela é feita em canaletas. Então a água passa nessas canaletas. Escoam. E as hortaliças estão ali plantadas. E ela vai absorver esses nutrientes, principalmente nitrogênio, que é necessário para a planta. Então a planta ela faz um processo de filtragem da água e a água pode retornar mais limpa para a criação de peixes. Então Então a água que entra limpa, sai com os resíduos, volta limpa e fica um ciclo. Processo, um ciclo. E só que o sisteminha, ele usa a plantação no solo. Então a água dos peixes irriga o solo, aonde estão as hortaliças. E ali também existe um processo de absorção desses nutrientes da mesma forma
e o reaproveitamento dessa água na produção de hortaliças. Nesse caso, a água não volta. Tá? Já está lá no solo. Já está lá no solo, isso. Ok, aí tem a oxigenação. Quanto tempo... Vamos lá, eu começo um processo e vocês fazem um cálculo do tanto de peixe que tem que ter, para o tamanho do tanque que a pessoa tem. Isso coloca é muito importante. Uma quantidade X, mas você coloca uma quantidade bem menor porque esse peixe vai se reproduzir. No caso não, da muitas reprodução. vezes não. Não? No sistema comercial, quando o produtor entra em contato comigo e fala de Mário, quero produzir tilápia comercialmente, para vender. Tá. O que a gente faz? A gente não usa o peixe que vai reproduzir. A gente usa um peixe que é um peixe preparado só para engorda. É a mesma coisa do boi. Existe isso também na piscicultura? Existe isso na piscicultura. Porque a gente, normalmente, na tilápia, para engorda, o melhor é o macho. Tá. Então, quando a gente usa sistemas de engorda, essas grandes produtores de peixe, em gaiolas, que são os tanques-redes, em viveiros escavados, em qualquer tipo de sistema, comercialmente hoje é feita a produção de peixes machos, de tilápia machos, tá? Por quê? Ela tem melhor desempenho zootécnico, tem mais crescimento, mais produção de carne, diferente das fêmeas. Mesma coisa do boi. Normalmente a gente usa para engorda o macho. O macho. Porque a fêmea tem todo aquele processo reprodutivo, né? Então a gente normalmente seleciona os machos para fazer o processo de engorda. E o que faz então, com as fêmeas? As fêmeas vão ficar lá nos laboratórios de reprodução, nas pisciculturas onde são responsáveis de produzir esses alevinos. Então existem pisciculturas especializadas em só produzir o alevino para fornecer para a piscicultura que vai fazer só a engorda. Tá? Você falou de um processo aqui, fora do ar, que a gente modifica geneticamente o sexo do peixe. É assim que se fala mesmo? Porque você pega ele, já nasce ali com formação, e depois vocês alteram isso? Como é que funciona isso? As tilápias... É só tilápia? A tilápia porque é a espécie mais comum, mais comercial. Tá. Né? E a gente já existe... essa técnica dominada, tá? A tilápia que a gente chama, que a gente tem um pacote tecnológico completo dela. Desde a parte da reprodução, a gente já sabe como que funciona. Qual que é a melhor estratégia produtiva para ganhar o máximo de produtivo, tá? Então a gente já sabe, a gente já domina tudo, desde a reprodução, larvicultura, alevinagem e engorda. Então a gente já sabe tudo, a gente já tem esse pacote tecnológico pronto e empacotado. Tá? Então a gente consegue predizer tudo isso que você me falou. Quantos peixes, quanto tempo vai ficar ali, quanto de ração e a partir de quando eu vou começar a vender esse peixe. Então a gente consegue ter todo esse caminho. E aí dentro desse processo de preparação desse peixe para engorda, lá no laboratório de reprodução, nessas pisciculturas especializadas em produzir alevinos, o que a gente tem? Lá eles têm um plantel de reprodutores, machos e fêmeas, a reprodução acontece e os ovos são incubados. Quando demora mais ou menos uns 3 dias para a eclosão desses ovos, sai os peixinhos ali de dentro dos ovos, tá? A partir desse nascimento, a gente começa a entrar com um processo que a gente chama de processo de masculinização, tá? Os ovinhos que nascem ali, os peixinhos que nascem, eles têm o sexo genético. Alguns são machos, alguns são fêmeas, na proporção normal de todo animal. Sim. Em torno ali de 50% de chance de ser macho, 50% de chance de ser fêmea. Então, assim que eclode os peixinhos dos ovos, a gente entra com esse processo de masculinização, que é dar uma ração acrescida de hormônio masculinizante durante 40 dias. Então, a gente introduz esse hormônio na ração, como se fosse uma misturinha, e fornece essa ração durante 40 dias para esses peixinhos. Ao final desse processo, é esperado uma porcentagem de, em média, 99% de machos. Então, as fêmeas, mesmo tendo geneticamente o cromossomo ali de reprodução, de característica feminina, né?
ela vai, com o acréscimo desse hormônio, aí ela acaba se transformando em macho e acaba expressando as características de um macho. É uma fêmea que vira macho. E aí ela vai crescer e engordar como se fosse um macho. Bom, então neste processo de eu vou comprar uma quantidade X de peixes, vocês já deixam claro que eles não vão se reproduzir. Sim. Você compra, e qual o tempo dele chegar lá? Ele compra, que tamanho é esse peixe? A partir de 1 grama, né, você já consegue achar peixe para comprar. A partir de um peixinho de 1 grama. Quantos? Depende do tamanho do tanque? Depende do tamanho do tanque. A partir de quanto esse tanque lá de 1.000 litros, por exemplo? Cabe em quantos E peixes? aí vai depender do sistema. Por exemplo, se você está usando um sistema de tanque escavado, você vai colocar ali em torno de 3 peixes por metro quadrado, tá? E isso varia um pouco de acordo com a disponibilidade de água. Então a gente pode até melhorar essa quantidade de acordo com as tecnologias que a gente vai colocando ali, um equipamento para fornecer mais oxigênio, mas em média são 3 peixes por metro quadrado, tá? Então se você tem uma área ali de 1.000 metros quadrados, você vai colocar 3.000 peixes ali dentro, tá? Se você tem um sistema um pouquinho mais tecnificado, que são aqueles sistemas mais controlados, sistemas de tanques elevados, esses tanques de lona, a gente consegue colocar até 20 peixes por metro cúbico. Então, num tanque de lona de aproximadamente 100.000 litros, a gente consegue colocar 2.000 peixes ali dentro. Mas então, é peixe pra caramba. Mas eu vou chegar lá. Peraí. Tá. Numa gaiola, que são colocadas nos reservatórios, né, nessas usinas hidrelétricas como Furnas e outros locais, uma gaiola de mais ou menos 3 por 3 por 3 dá em torno de 15 metros cúbicos. Uma gaiola dessa, cabe 1.500 peixes. Existe a gaiola? Como é que é isso? É uma gaiola que fica dentro d'água e eles ficam presos ali dentro? Isso, é uma gaiola flutuante. Hoje é o sistema que a gente tem a maior capacidade produtiva. A gente pode produzir até 100 quilos de peixe por metro cúbico. E como é que faz? A pessoa tem... na propriedade dela está lá a água, ele coloca a gaiola? Isso, a pessoa tem uma propriedade às margens de um reservatório. De uma represa. Às vezes até dentro de uma propriedade rural, o produtor às vezes tem um grande açude, uma grande represa, ele pode utilizar esse sistema lá também. Ou seja, o tanque já está lá, né? É só ele comprar o tanque, né, a estrutura... Não, a água já está lá. A água já está lá, exatamente. Então ele compra o tanque, esse tanque é flutuante, né? Então ele tem uma armação, ele tem boias flutuantes, e ele tem uma tela, que é uma tela maleável, que aprisiona os peixes ali dentro dessa estrutura. Ele está no ambiente, mas ele está guardadinho ali. Ele está no ambiente, mas ele está... Então ali ele tem condições de qualidade de água, de oxigênio, para ele sobreviver, né? Então a gente tem... É como se a gente trabalhasse a mesma coisa do boi confinado. É o peixe confinado dentro de uma estrutura, né? E ali a gente está usando um ambiente, que é o reservatório, que é o lago, para esse tipo de atividade. Então hoje, em termos produtivos, se você quer ser um grande produtor de peixe, é o sistema de gaiolas que vai te dar mais produtividade. Mas o pequeno, do tanquinho, do tanque submerso, do tanque da lona pequena... Também consegue alta produtividade. Quanto tempo isso aí? Qual é esse giro de colocar lá para tirar o peixe para vender? Tá. Aí o que a gente tem em média? A tilápia, para ela chegar a 1 quilo, a gente tem dois parâmetros. Ela tem um tempo de vida, né? Desde que ela eclode do ovo até ela conseguir 1 quilo, a gente calcula em média de um ano para ela chegar. Tempo de vida. Tempo produtivo. Normalmente a gente considera a partir do momento que a pessoa comprou, foi lá nesse laboratório especializado, que faz os alevinos, comprou esses alevinos e colocou na estrutura dela. Seja tanque escavado, seja esses tanques elevados, seja a gaiola. Em média, de 6 a 8 meses. Aí tira tudo? Aí tira tudo. Tudo e colocam outros novos. Aí coloca outros novos, exatamente. Mas uns peixes crescem mais do que outros, né? A ideia é que não.
porque como são todos do mesmo lote, da mesma idade, alimentados corretamente, seguidos todos os manejos adequados, vão todos chegar no mesmo, próximos ali do mesmo tamanho. Se houver um processo ali de desigualdade no lote, provavelmente ou o manejo alimentar não foi muito bem feito, né? Houve algum problema ali nesse caminho em termos de manejo dos peixes, ou o lote de peixe que ele comprou, os alevinos que ele comprou, tinha lote, idades diferentes ali. E aí ficaram alguns menores, outros maiores. Vamos falar agora de predadores, não necessariamente de outros peixes e tal. O que faz com que o peixe adoeça dentro de um tanque pequeno, médio, uma gaiola e morra? Uma doença? O que afeta ele? O tratamento da água? O que faz com que ele não saia saudável como se esperava? Desde que eu comecei o meu processo de atender 100% piscicultores, eu tenho observado que 95% dos casos de doenças de peixe está relacionado à qualidade de água. O produtor muitas vezes não está atento às condições e os sinais que a água e até mesmo o peixe dá para ele, né? Quando o peixe morreu, e eu recebo quase todo dia no meu celular fotos de peixes mortos, o produtor me manda: doutora, de que o meu peixe morreu? Aí manda só a foto do peixe assim, né? Aí eu preciso saber que tipo de estrutura que ele tem, como que tá a cor da água. A cor da água vai dizer muito pra gente. O que aconteceu antes disso? Como que estava o peixe dele antes disso, antes do peixe morrer? O peixe estava encostado, estava nadando, rodopiando, de cabeça para baixo, de barriga para cima. Então, tudo isso que aconteceu antes, a gente já se perdeu. Quando o peixe morre, a gente já perdeu muita coisa da história para exatamente chegar num diagnóstico. É muito difícil a gente chegar num diagnóstico quando eu já pego o peixe morto. Porque, inclusive, ele já tá em processo de deteriorização, a gente não consegue nem fazer uma análise e saber a causa-morte. A gente, quando está nesse ponto, a gente meio que supõe a causa-morte. Mas quando a gente pega um pouco antes disso, a gente vê, o produtor que está mais atento, ele vê: doutora, minha água está mudou de cor, meu peixe não parou de comer. O peixe parou de comer, você pode ficar atento que está acontecendo alguma coisa. Você jogou ração e o peixe não veio igual ele vinha antes, está acontecendo alguma coisa. É um dos primeiros sinais. Mudança de coloração de água, falta de apetite dos peixes, peixes apáticos, peixes parados, peixes encostados no canto do seu viveiro ali, do seu lago. Está acontecendo alguma coisa. Então a gente consegue investigar e aí sim chegar numa conclusão e inclusive tratar antes que o peixe morra. É isso que eu ia perguntar, né? Dá tempo? Dá tempo. Então a gente consegue tratar. Quando a gente pega isso antes, dá pra gente tratar, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes é qualidade de água, tá? Mas, doutora, mas então minha qualidade de água tá ruim. Não, a sua água às vezes é boa. Mas aconteceu alguma mudança climática, aconteceu alguma chuva, aconteceu alguma... eu já vi, já atendi clientes que desceu água contaminada de outra propriedade para o lago dele e matou os peixes dele todos. Água de bica, essas coisas. Entendeu? Então, assim, às vezes a água passa em várias propriedades até chegar na sua, passa dentro de um curral de outra propriedade e vai para a sua. Então, isso pode levar contaminantes para a sua criação de peixes. Então, assim, a água diz muito do que está acontecendo. Então, se a gente começa a ver esses sinais e consegue medir a qualidade de água ali, ver como que está o oxigênio, ver como que está a temperatura. Temperatura é um dos parâmetros mais importantes dentro da piscicultura e eu vou dar uma orientação bem legal aqui para o pessoal. Então, assim, quando a gente vê esses sinais e analisa a água, a gente já consegue resolver muita coisa. Muita coisa. Então, assim... muitas das vezes as doenças dos peixes vêm por questões ambientais, né? Às vezes a temperatura baixou demais. Esse ano a gente passou por um frio não muito forte, mas um frio contínuo, né? Então os peixes acabam sentindo um pouco isso, né? Eles vão se adaptando, mas aí chega num ponto que eles começam a desenvolver alguns problemas, tá? E quando a gente tem um desequilíbrio da água, a gente tem um desequilíbrio da biologia como um todo. Por quê? Dentro de um lago,
principalmente se ele for o mais natural possível, a gente tem ali vários organismos convivendo junto. Inclusive, a gente tem parasitas normais de serem encontrados em alguns peixes, tá? E aí, quando existe um desequilíbrio dessa água, acontece uma proliferação maior de parasitas. Então, o peixe começa a ser acometido por parasitas. Esses parasitas causam lesões no corpo do peixe, que acaba levando a uma doença mais grave, uma bacteriose, abre portas, porque aí os parasitas normalmente eles grudam no corpo do peixe, aqui na guelra, e aí dificulta o peixe respirar, né? Então, causa debilidade no peixe, deixa o peixe mais fraco, mais estressado, dá coceira no peixe. Dá coceira. O peixe se coça. O peixe se coça. O peixe às vezes fica esfregando na margem do lago. Às vezes tem alguma madeira, alguma coisa, ele bate ali também para esfregar o corpo, para tirar aquilo que está incomodando ele. Às vezes ele dá umas lapadas assim na superfície da água. Então tudo isso é sinal de que está acontecendo alguma coisa ali, tem alguma coisa incomodando o peixe. Então a gente consegue ver esses sinais e tratar, tá? Então quando a gente vê isso, a gente consegue tratar. Esses parasitas, uma vez instalados no peixe, causam feridas. É igual na gente. Sim. Qualquer ferida abre porta para bactérias, para fungos, para vírus. Então, é a partir daí que vem as mortalidades. Ou então, até mesmo a contaminação tão grande por esses parasitas que acabam dificultando a respiração. Esses peixes morrem por asfixia porque os parasitas tomam conta de toda a estrutura respiratória dos peixes. Mas e o restante da criação também é afetado? Ela contamina? Também é o afetado. cardume ali, todo também. morre? Sim. Começa a morrer alguns mais sensíveis e aí depois vai morrendo outros. Então, assim, tem que estar atento aos sinais, sempre. Sim. A água e tal. A água, você falou do monitoramento da água, pH, que você coloca lá. Sim, sim. A pessoa, o criador, ele sabe disso. O seu trabalho também é ensinar ele a cuidar dessa coisa para prevenção. Antes de chegar, olha, como é que está a sua água? Ele já faz isso ou não faz? Só quando chega só para remediar, quando está lá num grau avançado? Com certeza. Meu trabalho é orientar esses piscicultores a ter as rotinas de cuidado com os peixes, tá? Então, o piscicultor, ele consegue sim fazer uma análise de água tão boa quanto a que eu faço para eles. Muitos produtores não têm nenhum tipo de equipamento. Ah, doutora, eu não tenho equipamento, esses equipamentos são caros. Mas isso não é desculpa, a gente consegue fazer análise de água e eu oriento eles a ter alguns equipamentos, a ter equipamentos simples e a ter kits de análise de água, que são simples e não são caros, tá? Então, o meu trabalho também é orientá-los a ter esses equipamentos, a fazer as análises com frequência e isso evitar bastante coisa. Um equipamento mais importante que todo piscicultor tem que ter e que vai trazer assim muito resultado para ele é igual o produtor rural que tem um pluviômetro. Ele não mede quanto que choveu lá, não é interessante para ele medir o quanto que choveu naquele dia, naquela semana, naquele mês, porque ele plantou o milho, ele plantou soja, ele plantou feijão, ele quer saber se vai chover, se não vai, quanto que choveu. Então ele tem um pluviômetro simples. Para a piscicultura é o termômetro. Um termômetro simples que você compra numa casa agropecuária. Aqueles termômetros de leite que o pessoal usa para medir temperatura de leite, o produtor de leite mede a temperatura do leite, quando ele leva para a cooperativa faz aquela análise, até esqueci o nome lá que usa um produtinho roxinho lá, eu lembro que minha mãe já mexeu com leite já, eu ia com ela levar o leite na cooperativa. Então assim, se a gente não mede, a gente não consegue corrigir. O equipamento mais importante da piscicultura hoje, piscicultura, pesqueiro, qualquer pessoa que mexe com peixe, desde o pequeno que está com um sisteminha, que está com um laguinho, tenha um termômetro. Vai dizer muita coisa, porque a temperatura, o peixe é dependente da temperatura externa. Então a temperatura externa vai me dizer se o peixe está confortável ou não ali naquela situação. Inclusive vai me dizer se meu peixe não está comendo. Você olha lá a temperatura, às vezes está abaixo de 20 graus. Eu já peguei piscicultura aqui com 13 graus a temperatura da água. Não dá nem para lavar a louça na pia, né? Não dá.
Dói o osso, né? Imagina o coitado do peixe. Imagina o coitado, ele tá ali só sobrevivendo. Sim. Então ele não vai querer saber de comer. Então quando você mede a temperatura, você tem essa ideia, meu peixe já começou a comer, já tá mais animadinho. Olha lá a temperatura. Tenho certeza que vai em torno de 23, 24. Então assim, a temperatura vai ajudar em muita coisa. E quando o piscicultor me liga e fala, doutor, eu tô com um problema. Você sabe quanto tá a temperatura da água? Aqui tá fresquinho. Tá boa, né? Aqui pra mim tá bem fresquinho, assim, não tá muito frio, não. Mas é lá pro peixe, é na água, não é no ar. Coloca o dedo lá, né? Exatamente, pelo menos coloca a mão lá e vê se né? a água tá fria ou não. Mas mesmo assim, eu falo que eu quero ter essa visão que alguns produtores têm, essa visão biônica deles de saber que tá legal tá pro ótimo, peixe ali. Não, tá ótimo. Mas é muito importante e vai trazer muito benefício para o produtor ter um simples termômetro. É uma tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, o pessoal fala assim, mas eu tenho que comprar equipamento. Não, você tem que comprar um termômetro. Já vai custa te ajudar. R$50, R$30. Tá. Você compra até no Mercado Livre, mais barato. Recebe em casa ainda. Um termômetrozinho de piscina. Às vezes o cara tem um termômetro na piscina dele, na propriedade dele, que é aquecida, é tudo chique. Mas o peixe dele, coitado. Que se dane, né? Que tá lá Se vire, peixe. Se vire. É engraçado isso, né? Parece como ter um aquário, né? Sim. Porque você tem que cuidar da alimentação. Na verdade, é um grande aquário, né? O tanque e tal. E aí, quem tem um aquário em casa sabe, porque tem que ver temperatura, ele fica ali, você coloca um termômetro grudado no vidro, você fica olhando aquilo. Tá, mas a água tá fria, como é que aquece? A gente usa muita experiência do aquário para a piscicultura, porque é o que você falou. A piscicultura é um aquário em escala maior, tá? Aquecer a temperatura. Normalmente, o que a gente faz para manter as condições, principalmente de temperatura? Não necessariamente aquecer, mas a gente usa estruturas de estufa, assim como usa para plantação. Planta. Tá. Então a estufa, ela mantém a temperatura ali. Então ela não permite que a água perca o calor para o ambiente, porque normalmente a temperatura ambiental ela muda mais rápido. A temperatura do ar ela muda mais rápido. É o que? Uma lona que se coloca por cima? É, uma estrutura de lona mesmo. Mas aí o custo já passa dos R$50, já começa a ser uma coisa que tem um cuidado maior, né? Isso, é um cuidado maior. E aí a gente tem essa opção de utilizar uma estufa, né? E tem a opção de você produzir o seu peixe na época que é mais favorável, na época do verão, por exemplo. Tá. Aqui no sul de Minas, normalmente a gente começa o ciclo produtivo de peixe a partir de setembro, que é quando a gente já tem um aumento melhor das temperaturas. Então a gente tem uma maior produtividade na época de setembro até março, abril mais ou menos. E nessa época de frio, normalmente ou o piscicultor vai trabalhar com menos peixes, né? Ou ele não vai ter peixe ali nessa época de frio, ou ele vai investir numa estrutura numa estufa, para poder promover possibilitar a criação de peixes na época de mais frio. Para começar um trabalho desse, você precisa ter uma licença para criar peixe ou não precisa? Como é que funciona? Precisa sim, precisa ter uma licença. A partir de 2 hectares, a legislação mineira permite que a partir de 2 hectares, até 2 hectares de área alagada, de água, você vai pedir uma autorização no órgão ambiental. É no IMA? É na SUPRAM. Tá. Então você pede uma autorização. Então você entra com um processo lá, pedindo autorização que você vai usar uma área menor que 2 hectares para a produção de peixe. E o órgão vai te mandar, tá bom, você está autorizado. Então pequenas propriedades só precisam de uma autorização, simples, tá? E um cadastro no Ministério da Pesca de produtor, de piscicultor. E é fácil de adquirir isso? É fácil de adquirir. E também você vai na Receita Estadual e pede para incluir no cartão de produtor rural. Todo produtor rural tem um cartão. Você vai pedir ele, às vezes está lá assim, café, produção de café, gado, leite. Você pede para incluir a piscicultura ali. Só incluir. É simples. Se não fizer, está clandestino. Sim e não.
Não? Pode fazer então? Pode fazer, porque quem vai trabalhar com comércio é importante que tenha. Quem for trabalhar com lazer, normalmente não tem a necessidade. Pode começar a atividade ali de ter um peixe dentro da propriedade dele, sem precisar fazer esse trâmite legal. Tá. Mas quem for trabalhar com a parte comercial... Aí quando você fala via de comercial regra, é para vender para uma empresa, passar sim, nota, essas coisas? Sim, exatamente. Tá. Bom, exatamente. Então, Gilmara, doutora dos peixes... Porque é uma empresa, né? É uma empresa. É uma empresa. Está aberta lá para negociar, exatamente, né? Então tem que exatamente. passar dentro dos trâmites legais, né? Exatamente. O seu trabalho abrange tudo isso que a gente conversou aqui, desde o comecinho da orientação, de como ter, como começar a criar, até a formação final, até a parte comercial também. Até onde vai o seu atendimento? E como é que funciona ele? As pessoas te ligam e você tem os seus clientes privados, como é que funciona isso? Sim. Normalmente eu gosto hoje de dividir meu trabalho em 3 etapas, tá? Eu tenho clientes que estão iniciando, que querem saber se a piscicultura vale a pena. São aquelas pessoas que às vezes estão fazendo uma transição de carreira, quer sair do trabalho do escritório e ir para o sítio, montar uma piscicultura e ganhar dinheiro com o que gosta. Já cansou de trabalhar com o que não gosta e quer ganhar dinheiro com o que gosta. E para essas pessoas, normalmente eu trabalho com a elaboração de um projeto, que eu chamo de projeto de viabilidade técnica e econômica. Dentro desse projeto eu mostro para ele o que ele precisa em termos de investimento, tudo o que ele vai precisar. O tanque, a estrutura, até os joelhos, quantidade de cano que ele precisa, como que ele vai montar a estrutura dele. Tá. É o investimento que ele vai ter. Eu mostro para ele o custo operacional disso, né? Então é como se construísse uma casa. Então primeiro eu mostro para ele o que ele vai precisar para construir, para ter uma estrutura de criação de peixes, de acordo com as características da propriedade dele, tá? O custo para isso rodar, para isso operacionalizar, quantos peixes, quanto de ração, quantos ciclos ele vai ter. Os ciclos é esse que a gente falou. Coloquei o peixe hoje, dali 6 meses eu tô tirando. Então eu tenho um ciclo, né? Então quantos ciclos, quanto que ele vai gastar de mão de obra, quanto que ele vai gastar de energia elétrica, tá? Hoje um dos maiores custos da piscicultura é mão de obra, energia elétrica e depois a ração. Tá? Isso no caso dele não ter um tanque, um reservatório, ter uma água passando ali. Isso é para montar a estrutura, né? Tá. A energia elétrica é para puxar bomba para oxigenar? Sim, alguns sistemas precisam de bomba. Precisam de bombeamento. Outras estruturas precisam de energia elétrica básica, que seria iluminação e algum equipamento um ou outro ali, né? Uma energia elétrica básica. Então, assim, a estrutura, ela vai tanto de quem não tem nada, né, que quer começar do zero, até de quem quer montar uma gaiola. Então a gente precisa, tem algumas, cada tipo de sistema tem umas estruturas específicas, tá? Então por isso a gente monta essa parte estrutural, a parte de custeio e a parte financeira em si, de rendimentos, que a gente vai saber exatamente se vale a pena ou não essa piscicultura para ele. Então a gente junta faz a análise financeira, né, entre o investimento, o custeio e os rendimentos, e ver se realmente vai trazer uma rentabilidade. Hoje, uma rentabilidade boa tem que ser acima de 30%, senão não vale a pena investir. Talvez ou a gente propõe também outras alternativas para ele começar a investir menos, numa estrutura menor e depois ir ampliando, né? Então a gente consegue propor algumas estratégias de investimento para ele. Eu já tive clientes que contrataram esse projeto e decidiram não instalar a piscicultura, porque ele imaginava que era uma coisa, imaginava que era muito mais simples e era uma coisa bem mais complicada para ele. Então, esse projeto serve de tomada de decisão. Tá. Para realmente ver se é isso que você quer mesmo. Um plano de negócio, para saber se realmente vale a pena investir nisso, né? Se é o perfil dele, se realmente é isso que ele está imaginando. Eu mostro para ele
o que ele vai precisar para fazer essa piscicultura rodar, né? Quais são os passo a passo de tudo aquilo, as diretrizes técnicas. Você vai precisar pegar o peixe, você vai precisar alimentar seu peixe todo dia, 2, 3, 4 vezes por dia. Você vai precisar ter um cuidado, você vai precisar fazer análise de água todo dia. Então tem esse trabalho, essa parte de orientação que é importante a pessoa entender, né? Como é esse negócio. É igual se você quiser, por exemplo, você gosta de padaria. Você precisa. Padaria não é só você ir lá e comprar o pão e você tem que acordar às 5 horas da manhã, às vezes mais que isso. Mais cedo. Preparar a massa, deixar a massa crescer. Então, a gente mostra o que é o negócio da piscicultura para a pessoa, para realmente ela saber se vale a pena ou não. Outra fase, aquela fase de implantação. O cara aceitou. Aceitou. É isso que eu quero. É isso que eu quero, tá tudo certo, vou investir. O meu trabalho é ajudar ele nesse processo de implantação, com indicação de fornecedores. Então, toda a rede de contato que eu tenho com fornecedores, com laboratórios de produção de peixe, com fábricas de ração, a gente vai apoiar toda posicionamento dos tanques, onde vai ficar cada um, aonde que eu vou, né, o que eu vou precisar para isso, para aquilo, estou montando isso, estou montando aquilo, como que eu vou montar isso? Então, tem toda essa parte de orientação, ou às vezes a pessoa já tem uma estrutura e quer fazer uma simples reforma, né, e quer reativar uma piscicultura que está parada, então tem essa parte de orientação para o processo ali de implantação ou reestruturação. E o piscicultor que já está na atividade, que é aquele que já está no dia a dia, mas ele está passando por alguns problemas, está tendo dificuldade, está tendo mortalidade, está tendo doenças. Então eu atendo esses piscicultores. A parte de implantação, o projeto ele é mais pontual. Tá. Fez, pagou, acabou. Isso, eu trabalho ali em torno de 2 a 3 meses junto com ele para a gente ir desenvolvendo esse projeto. Os outros, a implantação e a operação, né, que já está operando, é um atendimento mais contínuo. Então, atendo ele mensalmente, com reuniões, às vezes visitas presenciais, ou pode ser online também, né? Então, o online hoje já possibilitou isso, tanto é que eu tenho cliente no Nordeste, no Paraná, em Goiás. Então, assim, tem cliente para o Brasil inteiro. E eu ajudo esses piscicultores a criar essas rotinas. Melhora o seu processo de dar alimentação, troca o seu equipamento de análise de água para um mais tecnológico, que vai ajudar você a trazer mais resultados. Ajudo ele a analisar esses dados, seu peixe não está crescendo muito bem, vamos melhorar essa ração, ou às vezes vamos trocar essa ração. Esses dias aconteceu, esse negócio de ração é muito interessante. Aconteceu um caso com um cliente, esse cliente meu do Paraná, ele me mandou uma mensagem, estava tudo indo tranquilinho, ele falou assim, meus peixes começaram a morrer. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Frio. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa. Mudou de água, entrou muita água, faltou água, desligou alguma bomba, trocou de ração. E aí fiz umas 6 perguntas para ele lá. Aí ele falou assim, realmente troquei de ração. Então assim, o piscicultor ele já até sabe o que é. Ele quer ter a certeza. Então assim, fui provocando ele e ele encontrou o que foi a causa do problema. Ele trocou de ração, o peixe não aceitou, estranhou aquela ração e acabou acontecendo algumas mortalidades. E aí ele até relatou e falou assim, realmente a hora que eu joguei a ração na água, eu vi que ela soltou um óleo, que os peixes não comeram direito, que sobrou algumas. E o peixe, ele abocanha a ração. Se ele não gostar, ele abre, ele deglute ela, ele joga fora. Tá dado o sinal, não tá? Ele joga fora. Ou então ele vai engolir e ela vai embuchar na barriga dele, que pode causar mortalidade. Entendeu? Então, assim, a alimentação, o processo ali, quando você vai alimentar o seu peixe, é o momento de você observar se o seu peixe está bem. Porque quando você está ali próximo, o piscicultor, ele já sabe, ele sabe muito mais da piscicultura dele do que eu. Então, mas ele precisa ter uma certeza. Mas muitas vezes eu até aprendo muito mais com eles, né? E eu tô ali mais para dar um suporte, um apoio para ele, e que ele também se sente mais seguro com isso. Mas a gente ele sempre acaba achando qual foi, a gente sempre acaba achando essa causa ali, porque ele já tá nessa rotina desenhadinha que a gente conseguiu desenvolver, que a gente conseguiu criar. E isso vai trazer muito resultado para ele, né? Então, hoje o meu trabalho, ele é voltado para
ajudar pessoas que querem começar e mostrar se vale a pena ou não, e fazer o acompanhamento de tudo isso, né? Porque para que ele tenha segurança. Eu tenho recebido alguns clientes que montam a sua própria estrutura e depois não sabem como operar a estrutura, né? Então, eles ficam realmente perdidos nisso, desorientados, literalmente, né? E acabam me buscando para ajudá-los com isso. Quanto custa uma assessoria dessa? Você pode falar, se é que você pode falar isso mensalmente falando? Tem um valor? Depende muito do tamanho? Como é? Depende muito do tamanho, né? Da estrutura, da produção desse psicultor. E a gente, hoje uma consultoria minha básica, vamos dizer assim, um ticket mais básico hoje que eu tenho é R$500 uma consulta online. Uma consulta? Uma consulta online onde o psicultor vai ficar comigo ali. Às vezes eu fico 3 horas conversando com ele e tirando todas as dúvidas com ele. E se ele paga mensal, já está lá o pacote? Aí a gente tem um pacote mensal e também tem pacotes que são pontuais. Ah, não, eu quero tirar só dúvidas pontuais com você, vez ou outra. E aí depende muito da produtividade. Quanto mais produtiva for a psicultura, esse custo acaba ficando maior. E você tem um curso online, o curso ele é mais abrangente, é isso que a gente ouviu aqui hoje, isso aqui é um grande curso. E você também vende esse curso na internet, Sim. é isso? Hoje eu tenho um curso que está disponível na plataforma da Hotmart, que é um curso de reprodução de peixes, tá? Então nesse curso eu ensino a fazer reprodução de curimba, dourado, que foi todo o objeto meu de estudos do mestrado e do doutorado. Então toda a técnica que foi utilizada também em várias outras pisciculturas, por exemplo, como as pisciculturas da CEMIG, que utilizavam o processo de reprodução dos peixes nativos para a soltura nos rios, essa técnica está toda ensinada aí dentro desse curso que está na Hotmart, que é um curso de reprodução de peixes nativos. Tá, tudo a gente encontra também no seu canal, no seu Instagram, não tem? Sim, tem o meu Instagram, que chama Doutora dos Peixes. Doutora dos Peixes. Tem um site também, que é doutoradospeixes.com.br e tem o meu YouTube. Doutora dos Peixes. Isso. Agora 2 perguntas pessoais, se você não se incomoda. Você gosta de pescar? Você já foi lá para o Mato Grosso? Gosto. Você pesca? Já pesquei, já. É pesca esportiva ou é pesca eu vou levar embora? Já fiz pesca esportiva e já fiz pesca eu vou levar para casa. Mas você já foi como é que é? Trintou? Já como é o negócio? Não, eu não trintei não. Ah. Não trintei não. Eu trintei só na idade, só. Mas de pegar um de 30 quilos ainda não? Não. Eu fui para o Mato Grosso em 2016 com a minha mãe e foi uma experiência incrível, maravilhosa. Tenho vontade de ir para a região norte, né, para Amazonas, para fazer uma pescaria lá. Mas eu gosto muito de pescar. E hoje eu pesco muito mais. Hoje a pescaria é muito mais o meu trabalho, porque eu levo vara de pescar, porque eu preciso pegar o peixe para fazer uma análise. Instrumento de trabalho. E aí eu até tenho uma história muito engraçada com relação a isso, porque tem todos os meus equipamentos, né, de trabalho, uma caixa, meu microscópio, que eu avalio a saúde dos peixes, a vara de pescar. E uma vez eu estava saindo para trabalhar e colocando as coisas no carro, né? Caixa. Sim. E parece tudo coisa de pescaria mesmo. Pescar, balde, lá. não sei o quê. E tinha um eletricista mexendo na garagem, né? Trocando umas lâmpadas, não sei o quê. Eu falei assim, já sei, vou deixar a vara por último. Fui colocando no carro, caixa, microscópio, não sei o quê. Peguei a vara de pesca. A hora que eu peguei a vara, ele olhou para mim e falou assim, você tá indo pescar? Ai, que curioso, né? Aí eu falei, moço, se eu falar pra você que eu tô indo trabalhar, você vai acreditar em mim? Ele falou, não. Eu falei, então eu tô indo pescar. Tô indo pescar. Então hoje a pescaria pra mim é muito mais um trabalho do que um hobby em si, mas eu gosto muito da pescaria. Gosto muito. Você come peixe? Sim. E aí? Sim. Qual o peixe mais legal? Qual é a sensação de comer um peixe? Sim, eu tenho que fortalecer a cadeia produtiva que eu desenvolvo. Então eu como peixe sim. E qual é o seu peixe preferido? Hoje o meu peixe preferido, eu gosto muito da traíra. Traíra. Eu gosto muito. Eu não ligo para esse Espinhos. Saborzinho de peixe e nem os espinhos. Mas a tilápia hoje é o peixe que eu mais consumo. Mas eu gosto.
Eu vou te confessar uma coisa, eu não sou uma pessoa muito boa para falar sobre comida, porque eu como de tudo. Eu não tenho muita restrição com relação à alimentação, eu sou bem... Você é igual a Tilápia, é uma pessoa tranquila. Eu perdoo muita coisa. Perdoo muita coisa. Perdoo muita coisa. Gilmara, foi um prazer te receber aqui, o papo foi muito legal, foi mais do que uma conversa, foi uma aula, a gente mergulhou literalmente no assunto da piscicultura. Eu acho que tem mais coisa para falar. Eu vou deixar o convite aberto para uma outra conversa, quem sabe a gente falar de se estreitar um pouco mais, ou Com falar certeza. de outras coisas que a gente deixou aqui, né? Sim, vamos sim. Para falar, porque não cabe tudo no mesmo episódio. Foi um prazer te ter. Então, para encontrar você, é só te acessar, né? Isso. Rapidinho. Você me encontra no Instagram, Doutora dos Peixes, tá? Desse jeito mesmo, não é DR, é Doutora dos Peixes. No YouTube também, Doutora dos Peixes. Tá ali. E tem um site também, doutoradospeixes.com.br. Ótimo, foi um prazer te conhecer. Satisfação e também também saber um aqui. pouco mais dessa história que a gente não conhecia muito, se aprofundar. E espero que você possa voltar aqui para a gente bater mais um papo sobre piscicultura e outras coisas mais. Vamos sim. Até de culinária. Vamos, pode contar comigo. Eu sou boa de comida, mas também gosto também de cozinhar. Então, De preparar, tá vendo? De preparar. Vamos falar Dá de pra outros gente dotes também. Trocar umas receitas aí Ótimo, também. trocar receitas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, por ficarem até aqui, assistindo, escutando. Não esqueçam de acessar o nosso canal e deixar ali a notificação, acionar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Quando tiver cortes e tudo, você recebe aí para você acompanhar. Muito obrigado pela sua presença também. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.